Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de termos de volta Paulo Galo. Paulo Galo, que foi já secretário da Indústria e do Comércio do município de Sertãozinho, foi presidente do CEIS-IBR, o Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergética e Biocombustíveis, um empresário com experiência internacional e é também hoje diretor técnico do CEIS. Paulo, muito obrigado, quero manifestar de público que a sua presença no nosso programa sempre nos traz muita alegria. Ô, Ana, que bom, obrigado. A satisfação é recíproca, é sempre muito bom participar aqui com você, participar com o pessoal, com os telespectadores, a gente bater um papo aí, debater um pouco das coisas do setor, né? Perfeito. Deixa eu já, para começar, fazer um esquenta, que nem é o linguajar da garotada, né? Vamos fazer um esquenta para depois entrar no mais profundo da crise. Você sempre teve e continua tendo uma característica de você estar presente. Você é um dos poucos empresários de Sertãozinho que realmente, efetivamente participa de todos os eventos que dizem respeito à cadeia produtiva sucroenergética. Você tem um comprometimento com os seus colegas empresários, que é uma coisa realmente, uma coisa que é de se admirar. E eu tenho a convicção de que se mais empresários tivessem essa dedicação, essa responsabilidade, esse comprometimento que você demonstra, certamente a crise teria outros contornos, a crise não teria chegado ao ponto que chegou. E você no ano passado, fevereiro do ano passado, você participou de um jantar em Ribeirão Preto, que seria o jantar de lançamento da candidatura do ex-ministro Padilha, ex-ministro da Saúde, e do empresário Maurílio Biagi Filho, Maurílio a vice-governador e o Padilha governador. E foi a última vez que o presidente Lula esteve na nossa região. E aquele jantar foi um jantar histórico, porque eu considero, e não só eu, mas como muitos colegas da imprensa, um divisor onde São Paulo mostrou efetivamente que é contra essa política que foi adotada pelo PT e pelos partidos aliados e que não tem um dia nos jornais que a gente não possa se desgostar um pouco mais. Quando a gente imagina que a gente já chegou ao fundo do poço, sempre tem mais uma notícia que é acrescentada, né? E essa semana a grande notícia foi exatamente aí a prisão de João Vacari Neto, tesoureiro do PT, homem de confiança do Lula, e a gente não tem a menor dúvida de que a coisa está convergindo para o próprio Lula, né? Ele não tem mais mandato nenhum, não tem foro especial nenhum, e tudo indica que não será nenhuma novidade se em breve a gente vai ter algumas notícias aí. E se houver delação premiada para o Vacari, para trocar 400 anos, isso foi dito na CPI da Petrobras, na Câmara Federal, e já está beirando aí a condenações que chegam a 400 anos, e evidentemente que ele não quer terminar a vida dele mofando dentro de uma cadeia, ou fazer que nem o Marcos Valério, de ficar aí 40 anos e não tem vantagem nenhuma. E a delação premiada pode trazer novas situações aí que a gente até imagina, mas a gente não pode divulgar, nem falar, nem comentar, porque não há provas. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: naquele jantar, a Elizabeth Farina, presidente executiva da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, ela fez um discurso muito duro, muito crítico ao Lula, dizendo a ele que ele, no segundo mandato da presidência e depois com a presidente Dilma, quebraram a cadeia produtiva sucroenergética. E o Lula ficou absolutamente calado, não comentou absolutamente nada. E o Maurílio Biagi Filho, que ia anunciar a sua candidatura a vice-governador, acabou renunciando e fez com que inclusive, a própria candidatura do Padilha, o até então ministro da Saúde, ela se desaparecesse, na verdade. Esse é um termo bem simples para ser dito, né? Ela mergulhou, afundou e não conseguiu decolar mais nada, né?
Mas um amigo comum nosso da imprensa, ele viu você no meio do jantar, se dirigia ao presidente Lula, se dirigiu à mesa onde o Lula estava jantando, e viu você falar ao pé do ouvido do Lula, e não foi pouca coisa que você falou pelo tempo que você ficou. Dá para você contar só para os nossos telespectadores aqui, o que é que você disse aqui ao presidente Lula? Né? Só aqui entre nós. Ronaldo, é verdade, esse jantar acho que foi muito importante mesmo, e a gente teve a oportunidade de participar. Tinha muita gente da região, né? O Maurílio tinha e tem ainda uma capacidade muito forte de aglutinar e de chamar e de convocar, e por isso que a gente acabou indo lá, inclusive, né? Até para conhecer as propostas lá do Padilha, que realmente foi quando começou a campanha do Padilha ao governo do Estado, né? Era o lançamento da campanha exatamente. dele, né? E eles entenderam na época a coordenação que eles deveriam começar pelo interior, né? Eu acho que até aí tudo acertado, tudo bem. Depois houve essa manifestação da Elizabeth, né? Eu acho que eles já esperavam algum tipo de manifestação, até porque estavam aí na nossa região, né? E aqui a gente respira cana, enfim. É bem possível que eles esperassem alguma coisa nesse sentido, né? Vários fizeram uso da palavra, tal. O próprio Lula, ele tem o dom da palavra, né? Todo mundo sabe que ele tem uma oratória extraordinária. Mas a Elizabeth realmente ela foi bastante incisiva, a Elizabeth Farina, né? Da Única. A Única é a entidade que representa boa parte das usinas do Brasil, né? A maioria das unidades são representadas através da Única. E ela hoje ocupa essa posição de presidente executiva, né? E é uma pessoa bastante experiente, já veio de outras entidades, outras empresas grandes e tal, e ela tem falado não só desde então, mas ela tem sido uma interlocutora que eu acho que faltou durante um bom tempo isso para a Única, né? Uma presença mais incisiva. E depois daquela fala dela, que foram, acho que uns 20 minutos, se eu não me engano, ela foi quase que aplaudida em pé, né? Porque ela falou exatamente o que as pessoas gostariam de dizer, aquilo provavelmente estava engasgado na garganta de muita gente e tal. Aí depois que acabou toda essa parte protocolar do evento, houve um jantar, enfim, né? E aí eu identifiquei o Lula sozinho na mesa. Eu falei, rapaz, a gente aqui, né, querendo falar e tal, eu encostei nele, pedi um vinho, né? E tinha um garçom perto, eu falei pra ele, olha, serve o presidente aqui. Então aí começamos a bater papo e isso foi quase... Só os dois? Só os dois, né? Claro que encostou um, encostou outro, que queriam, né? Mas eu senti a oportunidade, Ronaldo, de estar quase que com um amigo ali, tomando um vinho, né? E aí isso dá uma certa liberdade para você. O que eu falei foi exatamente o desespero nosso, né? Com relação à falta de políticas para o setor, né? O setor até, durante todo o primeiro mandato do Lula, veio muito bem. O Lula, ele entendeu na época a importância do mercado, a importância do setor. Eu me lembro de uma frase dele que ficou antológica, quer dizer que os usineiros eram heróis, né? E ele saiu, de fato, empunhando a bandeira do etanol, dizia que o Brasil poderia se tornar uma Arábia Saudita verde e tal, né? Mas aí surgiu o pré-sal, né? No momento que surgiu o pré-sal, isso começou a ser ali na transição entre o primeiro e o segundo governo do presidente Lula. Infelizmente 2007. Aí o setor começou realmente a ser visto um pouco de lado, né? O pré-sal, aquilo, você fazendo uma conta com o preço do petróleo na época, que estava aí 100, 110 dólares o barril, se eu não me engano, era uma coisa fabulosa, extraordinária, né? Embora já se soubesse das dificuldades técnicas para tirar esse petróleo de lá, né? Porque além de você ter uma lâmina d'água muito grande, né, você ainda tem toda a camada do sal. Por que chama pré-sal? Porque tem o mar, depois tem uma camada composta de sal, é a sedimentação que está no fundo do mar. O pré-sal, então, ele está antes, você olhando de cima para baixo, né, da superfície para dentro, ele está antes dessa camadona de sal, por isso que chama pré-sal. Então você tem uma lâmina d'água grande, o Brasil tem experiência nisso, a Petrobras consegue explorar em águas profundas faz tempo. Mas tem que, além do fundo, você ainda tem uma grossa espessura aí de sal para passar. Então sabia-se da dificuldade, mas a perspectiva era muito grande. Eu considero que houve um erro estratégico, porque o petróleo ele pode perfeitamente conviver com o etanol, né? O etanol a gente já entende hoje que ele nem deva ser o carro-chefe da matriz, mas ele deve servir como um aditivo, como um booster da gasolina, diminuindo a poluição, aumentando o rendimento do motor, até a durabilidade do motor, né? Então poderia perfeitamente aquilo ter continuado evoluindo o setor de etanol, né? Normalmente, como vinha, claro que tivemos a crise de 2007 para 2008, começando em 2008,
que se reflete em nós até hoje, a crise econômica, né? Mas a coisa poderia ter continuado, né, andando normalmente. E partir para o investimento também no petróleo. Então eu falei muito a respeito disso, né? E naquela época, eu não sei se você se lembra, isso foi em fevereiro, nós tivemos eleição o ano passado. E havia um movimentozinho aí do Volta Lula. Verdade, né? verdade. E principalmente em São Paulo, né? Lá no Instituto Lula, algumas lideranças do PT eram e são até hoje favoráveis e consideram que foi um erro estratégico do partido a reeleição da presidente Dilma, porque ela realmente não estava se encaixando aí naquilo, nem que o PT queria, nem que o Brasil esperava, né? Houve aí um descompasso entre a expectativa e o resultado entregue, né, que foi muito fraco. E eu disse para ele, presidente, que tal você voltar, né? E ele me olhou assim e falou, olha, aquele jeitão dele, companheiro, ainda não é a hora de falar sobre isso. E eu fiquei esperançoso, falei, bom, se não é a hora, pode ser que lá para frente essa hora chegue. Não está descartado, né? Então, um resumo da ópera, eu chorei bastante lá as mágoas nossas, né, de todo o setor. E você fez uma crítica também à presidente Dilma. Sim, sem dúvida, porque eu acho que ela realmente não olhou como deveria ter olhado para o setor. Eu acredito, Ronaldo, que a presidente ela tem todo o direito de não gostar de A, B ou C, ou de uma cadeia produtiva, enfim, ela tem todo o direito. Mas enquanto presidente, ela tem que estar acima dos seus sentimentos pessoais, né? Eu acho que o setor ele é de uma importância tão grande para o Brasil, e o setor, eu falo o setor como cadeia produtiva, né? Desde a lavoura até a gente da indústria de base, as próprias usinas, né? Isso é tão importante para o país que nenhum presidente, não importa a cor partidária ou a filosofia, enfim, ou a ideologia, não pode se dar o luxo de colocar o setor na geladeira como foi feito com o setor todos esses anos aí, principalmente, eu diria, na primeira gestão Dilma. Eu acho que para nós foi desastroso, né? Nós tivemos uma série de problemas na economia, a presidente ela demorou muito para escutar as pessoas, os próprios petistas, né? Ela é uma pessoa muito fechada e ela estava muito dona de si, né? Agora você vê que é uma coisa interessante o que a gente está vendo com o Joaquim Levy, tendo que fazer esse ajuste fiscal duríssimo, pesadíssimo, mas é como se houvesse sido um outro governo, Verdade, né? verdade. Então, quer dizer, hoje eu acho que se tem uma pessoa de sorte no planeta Terra, se chama Aécio Neves, porque ele teria herdado de fato todo esse problema e hoje a fala seria, tá vendo? Mudamos, fomos para PSDB ou para qualquer outro partido, que fosse a Marina, por exemplo, e olha aí o que eles estão fazendo, porque era uma situação bastante difícil, complicada. Então aquela noite eu guardo com carinho, né? Eu acho que o Lula tem seus erros, tem seus acertos, mas eu acho que para o setor ele foi muito bom enquanto ele esteve interessado no segmento, ele alavancou muita coisa, incentivou, levou a bandeira. Pena que não foi dado sequência. E a reação dele quando você fez as críticas pesadas e todas consistentes a Dilma e sugerindo que fosse ele o candidato? Como é que ele reagiu? Ronaldo, ele falou que ainda não é hora de falar. Não era naquele momento ali, fevereiro, março, eu não lembro exatamente, não era a hora ainda de falar, não volta Lula. Mas ele não falou, não, isso não existe. Ele deixou no ar. Então eu acho que eles estavam lançando até alguns balões de ensaio aí, né? Como se fala na política. A própria senadora Marta Suplicy, que deve sair do PT agora, ela empunhou essa bandeira do Volta Lula. Sem dúvida, sem dúvida. E ela até quando deixou o Ministério do Turismo, ela foi muito, numa entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, ela foi muito crítica e pesada, dizendo que ela trabalhava assim e que o presidente tinha vontade de voltar. Ele não queria se dispor com a então candidata já, né, presidente de uma reeleição. Isso. Mas eu acho também que a ideia dele e de uma boa parte do PT era em relação a isso, tá? Eu acho que o Lula teve alguns grandes acertos, Ronaldo. Por exemplo, quando ele botou o Meirelles lá no Banco Central, quer dizer, e houve resistência interna dentro do PT, né? Porque imagina, o cara é banqueiro, é isso, é aquilo, mas foi uma decisão super acertada, né? Então a economia deu credibilidade e deu competência, né? Porque às vezes você entra com uma credibilidade muito grande, mas depois não tem competência para manter aquele padrão de qualidade no trato da coisa, né? E política econômica é um negócio extremamente complexo, né? São muitas variáveis, a economia está longe de ser uma ciência exata, embora ela lide com números, mas tem uma série de variáveis que muitas das vezes são até imprevisíveis, né?
Então aquela colocação do Meirelles, da equipe econômica como um todo, foi muito bem sucedida, ao meu ver, né? Então nós tivemos um período bom de inflação controlada, não tivemos um crescimento expressivo, né, economicamente falando, mas depois faltaram as correções e tal, e quando entrou o nosso amigo Mantega, aí realmente a coisa se complicou bastante. Espero que seja o Levi ou quem quer que seja, que consiga realmente colocar o trem no trilho novamente, né, para que nós possamos aí começar a vislumbrar alguma melhora aí. Você tem representado o 6IBR em algumas reuniões importantes em Brasília. Qual é a leitura que você faz? O que você enxerga? Como é que estão os segundos, terceiros escalões dos ministérios aí, aqueles que efetivamente o ministro vem, fica, sai, mas o segundo e terceiro escalão é aquele que efetivamente fica e faz as coisas acontecerem. Uhum. Como é que você vê eles ainda mantêm esse distanciamento em relação ao setor dos biocombustíveis, ao etanol? Olha, Ronaldo, eu acredito que sim. Melhorou, tá? Já foi pior. Melhores. Já foi pior, né? Mas há vamos dizer, uma sensibilidade maior hoje aos problemas do setor, né? Porque, sabe, a gente ficou escutando muito tempo que o setor era incompetente, era isso, era aquilo, então não é bem assim, né? Esse setor ele tem tido ganhos extraordinários de competitividade, de produção. Nesses últimos anos, Ronaldo, 3, 4 anos, aí houve de fato uma perda de produtividade e de competitividade, muito em decorrência de problemas do clima e da mecanização agrícola. Então você colheu cana aí séculos manualmente e houve relativamente pouco tempo para que essa colheita pudesse ser mecanizada. Então houve uma curva de aprendizado, né? Por exemplo, a característica do solo mudou. O solo começou a ficar mais compactado por causa do peso das máquinas e tal. Mas aí foram se buscando soluções. Aí o clima é o grande vilão dos últimos anos, porque a gente viu uma mudança do ciclo de chuvas, e só que essa é uma mudança meio que aleatória por enquanto. Não é que, olha, parou de chover em fevereiro e veio para março e ficou março. Não. Uma hora chove em fevereiro, outra hora chove em dezembro. Então você tem hoje uma imprevisibilidade no clima que atrapalha bastante lá os tratos culturais e com isso você perde bastante o rendimento da cana. Conversando com gente do setor, da parte agrícola, eles já dizem que já há tecnologia hoje para a gente, inclusive, ir para os 3 dígitos na produção, né? Quer dizer, a gente já teve um patamar aí próximo de 90 toneladas por hectare, isso caiu abaixo de 80, agora está em 80 e qualquer coisa, mas já tem tecnologia para ir acima dos 100. Mas o clima é o problema. Se o clima der uma estabilizada, nem que ele mude, mas mude constante, né? Ou seja, o que era para acontecer em fevereiro passe a acontecer em abril, que seja, mas se repita todo ano, você muda a tua estratégia, enfim, você consegue se adaptar. Mas nós estamos vivendo esse problema todo, que aliás só não está pior por causa do etanol, né? De aquecimento global. Então tudo isso, o governo, o segundo escalão, o terceiro, como você falou, começaram a enxergar e a entender que nós temos um setor que ele é muito dinâmico, né? E que realmente ele exige um uso intensivo de capital, tanto na hora de você implantar uma unidade nova, quanto na hora de você operar uma usina. É uma operação cara, né? E com margens pequenas, né? Aliás, ultimamente com margens negativas, diga-se de passagem, né? Então começou a haver uma sensibilidade, mas o que mais atrapalha no governo é o timing, né? Então, quando a pessoa fala, precisamos fazer uma reunião de urgência, ele marca para daí 3 meses. Então o timing é muito lento, né? As coisas demoram, se arrastam. E o segundo e o terceiro escalões, embora não sejam profissionais, e aliás muito bem qualificados, né? Roberto Rodrigues sempre falou isso. Falou que são profissionais de primeira linha. Roberto Rodrigues. Ah, ok. Então, até porque, Ronaldo, o processo seletivo para esses caras entrarem no governo, não os comissionados, mas os de carreira, é uma disputa violenta, só entram os melhores mesmo, né? Mas eles dependem de estratégias que vêm de cima, dependem de definições. E essas definições é que demoram. Ou, às vezes, são tomadas de uma maneira errada. E mais um agravante por exemplo, 2014 inteiro nós passamos negociando lá, em Brasília, principalmente o Ministério da Indústria e Comércio, do Desenvolvimento, né? Ministério da Agricultura, esse é outro problema. O setor está envolvido com 7, 8 ministérios. Aí o que acontece? Chegou no final de 2014, muda o governo inteiro. O ministro não é mais ministro, entra outro ministro. Então você vê até o ministro novo entrar, né? Incorporar aquilo, incorporar o ministério.
Então você perde um tempo danado para você recuperar e reconstruir aquela pontezinha que estava quase do outro lado do rio. Aí daqui a pouco cai o pilar novamente. Mas nesse caso específico nós tivemos uma sorte como setor agrícola, porque depois do Roberto Rodrigues, e não há como desvincular o sucesso e a defesa do etanol, dos biocombustíveis, porque envolve também aí o biodiesel, enquanto Lula, primeiro mandato, porque o ministro da Agricultura era Roberto Rodrigues, que conhece como ninguém o setor. Na sequência, nós tivemos aí o Reinaldo Stefanes, já começou a descambar. Depois, aliás, antes disso, tivemos o Wagner Rossi. Isso. O Wagner Rossi conseguiu encaminhar, e nós acompanhamos via SESI, um empenho dele muito grande para tentar resolver a crise. A saída dele é que detonou, aí veio o Reinaldo Stefanes, e aí depois Mendes Ribeiro, Antônio Andrade, quer dizer, ministros que não tinham a mínima noção do que é cana-de-açúcar, do que é o agronegócio, entraram naquela negociação ou negociata, né, de barganha política, porque era no PMDB, ganha um ministério e segura a coisa. A Cátia Abreu foi uma bela de uma escolha, porque, antes de mais nada, ela conhece o setor, né? Ela é uma mulher que presidiu a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, onde fez um belíssimo trabalho e conhece o setor, e mesmo antes de assumir já deu sinais aí de que tem o maior interesse de resolver. Mas eu concordo com você. Essa demora que existe e uma mudança de governo faz com que tenha que se começar tudo do começo, né? Aquilo que eu disse, você perde aquelas coisas que você vinha consolidando, tá, Ronaldo? Embora, eu acho até que, de certa forma, houve resultados já desse esforço muito grande que foi feito aí em 2014, né? Porque já houve algumas mudanças positivas, tá? Hoje eu diria para você que eu estou menos pessimista do que eu estava 6 meses atrás, né? Até recentemente eu publiquei um artigo em relação a isso. A Cátia Abreu, ela, sem dúvida alguma, foi uma boa escolha, assim como o Roberto Rodrigues foi fantástico. Sim. Eu diria antes dele, Pratini de Moraes também Sem tinha uma dúvida. visão fantástica, enfim. Houve sequência de trabalho porque você tinha pessoas afins com o setor agrícola, né, comandando o Ministério da Agricultura, que é isso que você esperaria sempre nas escolhas, né? É uma coisa que às vezes me preocupa profundamente. Você vê um Aldo Rebelo hoje, por exemplo, ministro da Ciência e Tecnologia, um sujeito que não sabe usar um smartphone, envolvido com ciência e tecnologia. É um cara que ele é declaradamente contra. Ele chegou a fazer um esforço para que não houvesse tecnologias de informática no governo federal para não cortar emprego. Então são ministros que não têm, sabe, não tem o setor no DNA ao qual eles estão ligados. A Cátia Abreu, claro que tem, e eu acho que, inclusive, houve muita resistência interna dentro da ala xiita do PT em relação ao nome dela. Exato. Eu acho que aí a presidente, ela apostou alto, e eu acho que vai ser uma aposta vitoriosa, né? E ela conhece o setor, já está inteirada das coisas, né, Ronaldo? E eu acredito que ela vai fazer um trabalho muito bom no sentido de tentar recolocar o setor na posição que lhe é devida e merecida. E vou chamar um rápido intervalo e nós voltamos já já com o empresário Paulo Galo. De volta com a TV Brasilária, recebendo aqui nos nossos estúdios em Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, o empresário Paulo Galo. O professor Marcos Fava Neves, da FEA USP Ribeirão Preto, ele tem dito, repetido, de que a crise não dá para jogar toda a culpa e toda a responsabilidade ao governo federal. Ele até consegue quantificar dizendo que 70% da crise é culpa do governo e 30% é dos empresários. Consultores renomados com os quais a gente tem conversado, inclusive que têm ocupado a sua cadeira aí, eles já têm uma visão diferente. Eles falam, olha, de uma maneira comedida, equilibrada, racional, vamos botar 50-50, meio a meio. Uhum. E há uns mais ousados que falam, não, na verdade é 30% a culpa do governo e 70% dos empresários. Os empresários que não sabem aproveitar o poder e a força e a sinergia que poderiam ter e que não têm. Diferentemente, por exemplo, da classe dos fornecedores de cana que são unidos, eles têm um discurso único, uma liderança única. Os trabalhadores, da mesma maneira, eles têm um discurso único, uma pauta comum, uma agenda comum.
O que a gente vê na indústria de base? Realmente a gente vê cada um tentando puxar por si. Lembra aquela imagem dos burrinhos, né? Cada um puxando para o seu lado, esquecendo que a união faz a força. Eu sei que você não se enquadra nisso. E é por isso que eu queria, inclusive, que você fizesse a sua leitura em relação a isso. Porque o que a gente tem percebido ao largo dos anos aí? Os empresários, eles são naturalmente acomodados. Né? Não os culpo, porque eles têm uma responsabilidade que os outros segmentos não têm. Quer dizer, vocês como empresários, você tem que pagar a sua folha de pagamento, seus encargos sociais, seus encargos trabalhistas. A questão tributária é uma loucura, Você um dia fez um comentário no programa aqui, tirando uma informação que o Jorge Gerdau tinha feito, e eu queria que você a repetisse, porque certo. Eu queria, antes disso, que você falou no bloco anterior no ministro Pratini de Moraes. O Brasilagro promoveu, junto com o grupo do IUMA em Porto Alegre, em maio do ano passado, nós promovemos um evento onde nós reunimos alguns ex-ministros da Agricultura, Roberto Rodrigues, o Alisson Paulinelli tinha confirmado, na véspera teve um acidente, não pôde participar, estava junto o Francisco Turra, que era ministro da Agricultura quando nós invadimos em 99 a AgriShow, né? Ele conseguiu trazer o setor de cana para dentro do Ministério da Agricultura, e tinha o Cirne Lima, que foi uma alegria muito grande de revê-lo, nem imaginava que ele estava vivo ainda. Cirne Lima, Paulo Galo, foi, como ministro da Agricultura, quem trouxe, depois de um estúdio, veja bem, vamos falar um pouquinho de comunicação, que é uma área sua também. Nós tínhamos a ESG, a Escola Superior de Guerra, e tínhamos a Fundação Getúlio Vargas. Eles fizeram um estudo dizendo o seguinte: a agricultura no Brasil, não estamos falando da década de 60, governo militar, a agricultura no Brasil tem que ficar no entorno do litoral. Não podemos pensar muita coisa lá para dentro, não. E ele fez um desafio contra ele e falou: não, nós temos que entrar. Quem desbravou o centro-oeste, essas novas fronteiras agrícolas, foi ele, graças a esse ministro, Cirne Lima. Muito lúcido, tem até na nossa coletânea de programas essa entrevista que a gente fez com ele. E ele criou a Embrapa. Quer dizer, não precisa falar absolutamente mais nada, né? E aí o que acontece? Esses ministros, por exemplo, o ministro Pratini de Moraes, ele preside hoje o Conselho de Administração da JBS, o maior grupo produtor de carnes do mundo. Com frigoríficos nos Estados Unidos, com frigoríficos na África, na Austrália, enfim, é o maior grupo produtor de carne do mundo. Ele falou o seguinte: vai ser mais ou menos bater o número que você tem do Jorge Gerdau, que depois você repete. Dizia o seguinte: nós temos nos Estados Unidos, nas operações, nós temos, era mais ou menos assim, nós temos 90 mil funcionários. No Brasil nós temos 80 mil. Nos Estados Unidos nós temos 5 advogados para cuidar de tudo: direito societário, tributário, relações do trabalho, meio ambiente, 5 advogados. Aqui no Brasil nós temos 200, fora as consultorias jurídicas. Né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da posição do empresário, que tem suas dificuldades, mas a falta que o empresário faz em movimentos que precisam ser definidos a favor do setor como um todo. Tá. Bom, bastante coisa, Ronaldo. O número, na época do Gerdau, era com relação à área tributária, né, área contábil. Então eles têm usinas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui ele ocupava em torno de 40 pessoas para cuidar da área contábil, nos Estados Unidos 3. Né? Então 40 para 3, essa proporção e operações, isso só na área contábil, tá? A área jurídica ele não comentou, mas apenas para tratar de impostos, 40 aqui e 3 lá, né? Então, isso é notório, né? A gente sabe que o Brasil, ele ao longo dos anos, ao longo de décadas, né, foi construindo uma teia de complicadores, né? Aqui no Brasil a gente parte do princípio que todo mundo é desonesto. Então você se defende contra o desonesto, né? Nos outros países isso é o oposto. Você, até prova em contrário, você é honesto, você vai cumprir com suas obrigações, né? Eu acho muito interessante hoje em dia você ver algumas empresas, elas vão fornecer um determinado produto e elas consultam a CND do cliente, quer dizer, saber se o cara está pagando imposto ou não. O que a empresa tem a ver para ser uma fiscalizadora do seu próprio cliente, né? Quando você contrata serviço, é importante você pedir realmente as certidões negativas com relação à questão trabalhista.
Porque você, como tomador de serviço, você é solidário a qualquer problema que aconteça na empresa prestadora de serviço. Mas isso não é absolutamente verdade. Você vender, se eu for pedir CND para meus clientes, eu paro, fecho a empresa. Porque eu não estou falando de gente sonegando, Ronaldo, estou falando de gente inadimplente. São duas coisas muito diferentes, tá? Então, ainda mais depois de 1 ou 2 anos de extrema dificuldade, tem gente que ou paga a folha de pagamento ou paga o imposto de renda da empresa. Então é uma questão de prioridade, tem hora que o empresário tem que tomar esse tipo de decisão. Então aquele empresário que momentaneamente está inadimplente, e aliás pagando uma taxa de juros altíssima por isso, tá? Ele não pode ser tido como um sonegador ou alguém que é desonesto, né? Você tem que avaliar o crédito do teu cliente. Tem tanto serviço hoje de proteção ao crédito, você puxa a capivara do cara rapidinho, né? Então, mas isso é resultado de anos de estrutura, né? A própria questão tributária, por mais que você ache que você está fazendo certo, o risco de você estar fazendo errado é muito grande. Por isso que houve essa menção da JBS aí com tantos advogados cuidando. Verdade. A legislação, você pega o ICM, por exemplo, o ICM é diferente para cada estado. Tem acordos que valem, por exemplo, nós temos um acordo de substituição tributária com Goiás para determinados produtos, que não temos com Minas ou com o Rio de Janeiro. Então, cada operação interestadual que você vai fazer, você tem que entrar, consultar a legislação específica para aquele caso. Essa legislação nem sempre está disponível facilmente. Isso no estado de São Paulo melhorou bastante, porque hoje, pelo menos, esses acordos você consegue puxar na internet. Agora, empresário de outros estados, eles têm que, às vezes, fazer o processo inverso, para tentar descobrir, olha, o que eu tenho com São Paulo, né? O cara que está vendendo para São Paulo, ou comprando em São Paulo, enfim. É uma salada, né? Então, você tem legislação trabalhista que é complicada, né? Não é que ela seja justa ou injusta, ela é complicada. Não estou falando nem que ela é boa nem que ela é ruim, ela é complicada. Parte tributária ida, então você vai criando um emaranhado de coisas que te consome muita energia que você poderia estar dedicando a desenvolver novos mercados, desenvolver novos clientes, desenvolver novas estratégias, inovar, né? Tanto tecnologicamente quanto do ponto de vista administrativo, e você vai perdendo esse tempo. E isso gera um custo danado. Então, quando você pega o impacto desse tipo de custo na tua empresa, você vai entender por que é que o estudo do Banco Mundial, o Banco Mundial todo ano publica um estudo chamando Doing Business, significa fazendo negócio, né? E ele analisa em torno de 180 países. O Brasil fica sempre lá, 100º, 30º lugar, sabe? Ele mede 11 itens de competitividade. O primeiro item medido é o tempo para você e a burocracia para você abrir uma empresa, e o último é para você encerrar a empresa. Entre eles você tem pagamento de impostos, você tem cumprimento de contratos, enfim, são 11 pilares que o Banco Mundial analisa. A gente está sempre lá na lanterna, tá? Isso não é por acaso, é reflexo disso, do que a gente enfrenta aqui no dia a dia, entendeu, Ronaldo? Agora, o empresariado deveria se engajar mais? Eu acho que sim, né? Porque a gente viu esse movimento que foi feito em Sertãozinho no dia 27 de março, né? Que nós fomos para a rua, fevereiro. Que reunimos aí um monte de gente, e aquilo deu uma repercussão, né? Mas quando não tinha muitos empresários lá, né? Infelizmente. Eu acho que deveria ter tido mais. Essa movimentação que houve em Sertãozinho aí, de domingo, também, tinham poucos empresários, eu acho que tem que ter mais. Por que você acha que é assim? Olha, Ronaldo, talvez seja uma falta de hábito mesmo, né? E a gente precisa desenvolver esse hábito. Às vezes a pessoa tem medo de se expor, né? Eu lembro uma ocasião, a gente estava na Fiesp, na sala da plenária da Fiesp, e o presidente era Horácio Piva na época. E discutindo, como sempre, crise, né? E aí ele tinha o hábito de, na plenária, soltar um microfone, todo mundo falar, dar palpite e tal. E teve um empresário que falou: Horácio, nós precisaríamos fazer um lockout, né? O lockout é a greve ao contrário, é a empresa que paralisa, manda todo mundo ficar em casa e tal. Vamos fazer um lockout geral no estado e tal. Aí o Horácio falou: rapaz, perfeito. Aí nós vamos para Paulista e vai precisar de meia dúzia de empresários segurando uma faixa. Quem que vai segurar a faixa? Acabou a ideia. Né? Tá. Por quê? Porque você fica se expondo, Ronaldo. E o que acontece? O governo, e quando eu falo governo, eu falo nos 3 níveis, tá? Ele tem um arsenal contra o empresário muito grande, que é principalmente a parte tributária. Então, se o cara fala assim: Ronaldo, estou de olho em você,
ele vai achar uma falha tua. Então, quando você começa a se expor, você fica numa posição de risco. Então, o empresário, normalmente, ele vê só esse tipo de risco. Tem empresário que assume riscos altíssimos aí para fazer ampliações, investimentos e tal. Mas esse tipo de risco o pessoal normalmente é avesso. Mas aí não é o momento das instituições que representam o empresário, o empresariado, de agirem? E aí vai um exemplo típico, que é uma crítica, inclusive, que eu tenho ouvido de muitos empresários aqui. Por exemplo, Paulo Scaff, que é uma liderança não apenas paulista, embora seja liderança da indústria paulista, mas é uma liderança nacional. Ele fez um trabalho contra a tributação, a volta da tributação do cheque, fantástico. Quer dizer, resolveu a questão com a liderança dele. No entanto, eu nunca ouvi ou li alguma coisa dele a respeito do setor sucroenergético. E olha que o vice-presidente dele lá é usineiro, né? Então, e ele conhece o setor. Da outra forma, uma reunião do 6IBR, por exemplo, nós temos 600 empresários em Sertãozinho. Qual é o maior número que o 6 conseguiu reunir até hoje de empresários para uma reunião para discutir um problema importante como esse da crise nossa? Veja bem, o caso do Paulo Scaff, eu concordo com você. E tem um indicador aí que eu acho que o setor também enxerga dessa forma. Recentemente houve eleição para a Fiesp, novamente, né? E o Paulo ganhou. Então, são duas entidades, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né? Por sua vez é filiada à CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. E você tem o CIESP, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Quem elege o presidente da Fiesp são os sindicatos patronais. Então são 132 votos, se eu não estiver enganado, tá? 132 votos. No CIESP, são as empresas que são associadas que elegem o presidente. Isso está em torno de 7.400 empresas hoje no estado de São Paulo. Então, na Fiesp, que é onde houve a eleição, aqui são os sindicatos patronais setoriais que votam. Olha que coisa interessante. 2 sindicatos votaram contra o Paulo, né? Verdade. Que foi o Sindimac, que é o da indústria de máquinas, né? Que é talvez o maior sindicato hoje do Brasil em termos de representatividade. Formalmente a indústria de máquinas metal mecânico de Sertãozinho. De Sertãozinho, de Piracicaba e tal. E o outro foi o Sindaçúcar, né? O sindicato das usinas, Sim, né? O patronal. Então isso é muito sintomático, né? O fato de tantos sindicatos votarem a favor dele e o aclamarem como presidente, mas esses 2 sindicatos terem imposto, se isso fosse no parlamentarismo britânico, teria sido um voto de censura. Verdade. Tá? Bem lembrado. Reflexo disso é que o Paulo, há uns 15 dias atrás, esteve em Ribeirão Preto. O pessoal de Ribeirão aqui, junto com Franca, com Sertãozinho, do CIESP, né, convocaram uma reunião, tinha bastante gente, eu acredito que umas 150 pessoas reunidas num hotel em Ribeirão Preto, e ele veio falar sobre o setor, né? Quer dizer, eu acho que pegou, né? Marcou, ele assimilou o golpe, tá? Quem sabe daqui para frente ele de fato possa ver com uma outra maneira. Sempre a tempo, né? Sempre a tempo, tá? O Paulo ele tem feito coisas boas pro Sertãozinho, Ronaldo. A gente não pode esquecer que ele botou quase 50 milhões de reais aqui na cidade para ampliar o Senai. O Senai está ficando uma escola de referência aí dentro do setor de açúcar e álcool, inclusive, tá? Então é interessante, né? Estrategicamente ele assina um investimento dessa envergadura para Sertãozinho, que nós não podemos esquecer disso, mas ao mesmo tempo acho que politicamente de fato houve aí alguma... houve talvez um acomodamento, ele poderia realmente ter abraçado um pouco mais a nossa causa aí, que é nobre, né? Mas vamos ver agora daqui para frente. Ele sinalizou que vai procurar fazer aquilo que tiver ao alcance dele, né? E vamos ver o que acontece, né, Ronaldo? Como é que você enxerga o momento da crise para o Parque Industrial de Sertãozinho, e a situação com certeza não é diferente lá da região de Piracicaba? Olha, é caótico, né? É triste. Nunca vivemos coisas semelhantes. Não. A gente tem essa crise, esse cenário, Ronaldo, ele está mais profundo e mais prolongado do que aqueles que nós já vimos, né? Nós já tivemos crises no setor de etanol, quem é mais antigo lembra disso. O etanol às vezes vendido a 17, 18 centavos na região de Araçatuba 10 anos atrás, aí, contra um custo de produção muito maior, na casa de 80. O pessoal precisava fazer dinheiro de todo jeito e literalmente, né, queimar o etanol no sentido figurado e tal, porque precisavam se capitalizar.
Mas o que acontece? As outras crises elas eram solucionadas mais rapidamente, né? Essa ela está muito longa. Então, você veja bem, de 2011, do começo de 2011 até o final de 2014, nós estamos falando em torno, um período de 50 meses mais ou menos, o etanol ao produtor, o etanol hidratado, tá? Ele teve uma correção abaixo de 4% no preço de venda, em todo esse período de 50 meses, quanto uma inflação de 20 e tanto no período, tá? E um aumento de custos também, né? Exato. Então, veja bem, o setor ele não conseguiu repor preço de venda, né? Por quê? Porque o preço da gasolina estava represado e, portanto, segurando o hidratado lá embaixo, tá? Mas, ao longo de quase 5 anos, os custos desse pessoal vêm aumentando. Por exemplo, todo ano tem convenção coletiva, se aumenta custo de folha de pagamento. E é um custo bem pesado, tá? O preço de insumos agrícolas, enfim, todos esses custos você simplesmente não conseguiu repassar. Então, o que as usinas foram fazendo? Para tentar manter uma margem, elas foram aumentando a eficiência, aumentando a eficiência, aumentando. Chegou num ponto que não tinha mais onde aumentar a eficiência e começou o quê? Cortaram manutenção, cortaram renovação de cana, de canaviais e tal, para tentar sobreviver. Então, depois de todos esses anos, o estrago estava feito. Então, agora surge esse impasse. Como é que você remunera esses empreendedores, né? Que o pessoal na rua não consegue entender isso, né? E outra, o preço final do etanol, você tem 3 agentes aí. Você tem o produtor, você tem a distribuidora e você tem o posto, a bomba. Então são 3 áreas que precisam ganhar. Mas agora o grande custo está em cima do produtor ainda, né? Então o álcool, se dá uma mexidinha no preço, o pessoal não faz conta, já começa a criticar. Então é uma situação difícil. Se esse produto viesse sendo reajustado ao longo dos 4, 5 anos, possivelmente nós estaríamos com uma dificuldade tão grande, né, Ronaldo? Então isso vem se refletir aonde? Na nossa indústria, no nosso comércio, né? Quando eu falo nosso, eu digo aqui em Sertãozinho, mas em todo o entorno de Sertãozinho, né? A própria Ribeirão Preto sente os efeitos, sem dúvida, o baque, né, do comércio, a atividade econômica. Hoje você tem 5 mil imóveis parados em Ribeirão Preto, 5 mil, né, de acordo com o pessoal da indústria de construção. É uma coisa nunca vista, né? Então a Califórnia brasileira está virando quase que o Haiti brasileiro, né? Mantidas as proporções. E um detalhe, desculpa interromper, você mencionou que nos eventos aqui de 15 de março, mais do último, agora do 12 de abril, foi pequeno, quase nulo ou insignificante o número de empresários participando. Diferentemente do que aconteceu dia 15 de março em Ribeirão Preto e no último dia 12 em Ribeirão Preto. Uhum. Nós tivemos 35 mil pessoas na rua e eram famílias, não eram classe C e D, né? Era realmente classe média para cima, protestando nas ruas, 35 mil pessoas, segundo cálculos da Polícia Militar, e 25 mil pessoas agora no dia 12 de abril. Quer dizer, é bem o que você coloca. De repente, aqui na cidade, você tem até uma certa inibição, porque se coloca a cabeça na vitrine, evidentemente que as coisas elas acabam vindo contra. Mas a gente tem no entorno de Sertãozinho, vamos dizer, a nossa grande Sertãozinho, que inclui Ribeirão Preto, né? Você tem aí efeitos realmente danosos, predatórios, diria até, e caóticos da crise canavieira. Você vê o que está acontecendo hoje com a indústria de base, Ronaldo. Os mais otimistas dizem que nós estamos com 60% de ociosidade, ou seja, de cada 100 horas do mês, 60 você não está trabalhando. Tá? Os otimistas falam isso? Os otimistas, sim, né? Agora, os realistas estão em quanto? Não sei, porque como acabou agora o período de manutenção da entre-safra, praticamente está encerrado, sim. O que tinha que ser feito já foi feito, eu tenho visto quase nenhuma movimentação na cidade. Não há projetos novos, tá? Não há nenhum projeto novo. Desde 2007, o BNDES não recebe mais nenhum projeto, consulta de novo projeto. Nem consulta, Ronaldo. Nem consulta. Exatamente. Então, aí havia até algum tempo atrás uma esperança, nós vamos partir para outros setores, né? A rainha da coisa era óleo e gás, né? Aí você já viu o que aconteceu, né? Nós temos lá no Rio de Janeiro, Macaé. Macaé está para o óleo e gás como Sertãozinho está para o etanol, né? A cidade está o caos. Macaé está o caos. Por causa que toda essa crise da Petrobras, né? A Petrobras ela irradiou o problema para os seus parceiros, para a sua cadeia produtiva. É a mesma coisa que as usinas estão irradiando o problema
para toda a cadeia produtiva. Então, desculpa. Pois não. Você conhece alguma indústria de Sertãozinho que tenha migrado para o petróleo e gás e para o pré-sal? Nós tivemos aí, o próprio SEISI promoveu vários encontros aí para trazer o empresariado para o pré-sal. Você conhece algum empresário local que tenha feito essa migração e tenha se dado bem? Olha, que se deu bem não. Conheço alguns casos, tá? De empresas que, não é que migraram, Ronaldo, mas conseguiram entrar também nesse mercado, tá? Não são empresas que falaram, olha, agora eu não quero mais atender açúcar e álcool. Não, mas diversificaram, conseguiram um espaço ali e tal, né? Mas não se deram bem. Por que não se deram bem? Porque se endividaram para poder executar o serviço, algumas redimensionaram a quantidade de mão de obra, né? Contrataram gente e tal, e daqui a pouco acabou, né? Puxou-se o tapete por causa da Operação Lava Jato e não sei o quê. O fluxo de dinheiro parou, congelou, fecharam a torneira, de repente, no meio dos projetos. Então tem algumas empresas de Sertãozinho que migraram e tentaram fazer negócio aí no pré-sal, não diretamente, tá, Ronaldo? Mas sempre como subcontratadas, né? Que estão com uma dificuldade imensa porque aquela empresa que os contratou não está repassando verbas. Por quê? Porque, por sua vez, não está sendo paga pela Petrobras. Então, isso vira uma espiral aí péssima, né? Uma coisa que realmente é um círculo vicioso ao invés de ser virtuoso como poderia e deveria ser, né? Então, realmente, você fica aí, o setor nosso, que nós somos especialistas, são 60 anos que o Sertãozinho desenvolve tecnologia para essa área de açúcar e álcool. Está ruim. E você não acha hoje no Brasil outras alternativas, né? Quer dizer, a economia está, eu diria que em recessão, né? Porque os números hoje de PIB são tão próximos de zero porque você não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a percepção que a gente tem na rua é de recessão, tá? Não é de estabilização pequena, é de recessão, né? Então é um quadro realmente extremamente preocupante, isso já está refletindo inclusive na arrecadação da cidade. Então a gente passa agora 2015 provavelmente a ter problemas de várias fontes. Primeiro, diminui a entrada de dinheiro. Segundo, aumenta a saída de dinheiro, porque vai ter mais gente sem condições de pagar seu plano de saúde, que vai precisar se encostar mais no setor público. Então a gente realmente é uma situação extremamente preocupante. Agora, pode mudar, né? Não adianta também a gente só ficar chorando, Ronaldo. O nosso amigo Alex Ramos que fala isso, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Por que eu disse que eu estou um pouco mais animado que há alguns meses? Tem alguns indicadores interessantes. Primeiro, depois de muito tempo, muita luta, isso o SEISI teve uma participação muito importante, o etanol mudou a adição na gasolina de 25% para 27%. Isso representa um consumo a mais de aproximadamente 1 bilhão de litros. Então nós estamos falando em quase 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de reais que entram no setor. Segundo ponto, a volta da CID na gasolina. Então a CID é um imposto que incide sobre os combustíveis fósseis e isso fez com que o preço da gasolina se elevasse. Em contrapartida a isso, o preço do etanol também ganhou um pouquinho de fôlego. Resolve o problema? Não, mas ameniza o problema. Pelo menos foi um sinal de que alguma coisa já começa a ser feita. Terceiro ponto, que é outra coisa que nós batemos demais ao longo de 2014, são os leilões de bioenergia. Nós vamos ter 2 leilões agora em em abril, dia 27 de abril tem o primeiro leilão. Esse leilão é para empreendimentos existentes e empreendimentos novos. Uma parte tem que entrar em linha no dia 1º de janeiro de 2016, então nós estamos aí há 8 meses, né, de ter que gerar, e a outra em julho de 2017, tá? Então vai dar uns 28 meses aí depois de feito o leilão. O que é a mágica aí? O preço do último leilão de energia A5, que é para projetos novos, com 5 anos para entrar em geração, Ronaldo, foi feito em novembro do ano passado e o preço teto foi fixado em R$210. Fechou esse negócio a R$200 em média, mas houve apenas 5 empreendimentos, tá? Porque a 210 o retorno é muito demorado, enfim. Esse ano agora, o de dia 27 de abril, está em 215, então já melhorou um pouquinho, mas ele aceita empreendimentos já existentes. Então o custo de implantação é menor, portanto aquela remuneração de 215, ela é mais atrativa do que aquela de 210 lá atrás. Sem dúvida. Né? E aí vem o do dia 30, que é aí que vamos comparar as coisas, aí que eu acho que está havendo a mudança,
O do dia 30 é para empreendimentos novos, modalidade A5, ou seja, ele começa a gerar 5 anos depois do contrato, e são contratos de 20 anos. Aí o teto já está em 285. Então o que estava em 210 em novembro, já veio para abril, né, são 5 meses depois, para 285. Então isso significa o quê? Que o governo entendeu que aquele preço não tinha condições de ser praticado junto ao setor. Então eu acho que esse leilão, nós temos que ficar vigiando esse leilão, mas com um olhão desse tamanho, porque se despertar bastante interesse, as condições de financiamento são boas, tá? Eu acho que isso poderá ser a reviravolta que a gente está divisor de águas. precisando. Até lá, o setor de bioeletricidade não avançou, daí em diante ele pode começar a avançar. E um último indicador interessante, Ronaldo, eu tive agora, 10 dias atrás em São Paulo, eu estive moderando uma mesa lá, num evento internacional de açúcar e álcool. Então estavam lá, a Elizabeth Farina, por exemplo, estava presente, e estava o presidente executivo da ISO, que é a International Sugar Organization, que é a Organização Mundial do Açúcar, tá? E eu conversei com ele, ele fez uma apresentação muito boa, tá? Ele contou para a gente o seguinte: em 2015, pela primeira vez, a produção de açúcar no ano vai ser menor do que o consumo. Vai ser menor do que o consumo. Isso vai começar a fazer o quê? Enxugar estoques de açúcar. O mundo hoje está muito estocado, por isso que o preço do açúcar está muito baixo. Então essa não resolve, mas inverte a curva de tendência. Inverte a curva de você, em vez de você estar aumentando o estoque, pela primeira vez em vários anos, você está começando a diminuir estoque. Então isso significa que lá para frente nós podemos ter também uma saída via açúcar. Então o que eu costumo dizer para concluir esse raciocínio? O lado de lá do rio está bonito. Agora nós precisamos atravessar esse rio turbulento. Mas 6 meses atrás, o outro lado do rio estava péssimo. Agora, pelo menos, ele já está florindo. Tá? Você sabia que podia fazer a travessia, mas teria que ser a nado. E haviam tubarões ali. Quando não havia tubarões, haviam piranhas do caminho. E o lado de lá estava ruim. Exatamente. Paulo Galo, muito obrigado pela sua participação. O programa fica inteiramente aberto para você. Que você volte outras vezes aqui e já nos traga boas notícias, melhores até que essas boas que você já nos trouxe hoje. Ronaldo, é isso aí. A gente tem que trabalhar. Os dados estão aí, né? A gente sabe, nós temos um ano com dólar alto, baixa demanda e recessão. Cabe agora aos empresários que sempre fizeram isso, avaliar, estudar como passar por essa... Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Agora, podia ser menos sofrido, né? Um abraço para todos e até a próxima. Verdade. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.